Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Acostumado a olhar para a câmera e agora tem gente, eu tenho que olhar para vocês. Quem estiver online, vamos eventualmente olhar para vocês, mas eu gosto de olhar para as pessoas enquanto falo com elas. Boa noite a todos os irmãos que presencialmente estão aqui. Fizemos todas as adequações. É estranho porque conservadoramente eu coloquei cada cadeira mais de 2 metros de distância cada uma. Enfim, é a primeira vez que eu vejo uma igreja com a disposição de cadeiras dessa forma, mas estamos cumprindo as determinações das agências sanitárias. Boa noite novamente a todos os irmãos que nos acompanham, todos que estão aqui presentes, todos que nos acompanham pela internet. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 127. Salmo de número 127. Salmo de número 127 nos diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que Salomão está nos dizendo nesse texto, meus amados irmãos, é que a nossa família é bênção de Deus. E o nosso sustento, o cuidado da nossa família, vem das mãos do Senhor. Este Deus que nos presenteia com a nossa família, este Deus que nos agracia com o nosso lar, é o Deus que também sustenta a nossa família, é o Deus que sustenta o nosso lar. Vamos adorar ao nosso Deus neste momento com oração. Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento. Bondoso Pai, adoramos o teu santo e glorioso nome, porque entendemos que a nossa família é bênção do Senhor. E também, ó Deus, pela Tua palavra, nós sabemos que o sustento do nosso lar, a prosperidade da nossa casa, vem também das Tuas mãos. Adoramos o Teu santo e glorioso nome, ó Deus, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e sobre o nosso lar. Nós Te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 62. Hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti. Salvador, graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando provando teu amor pelo meu
a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Muitas vezes, irmãos, temos errado como filhos, temos errado como pais, temos errado como marido, temos errado como esposa. Sim, nós pecamos como familiares, nós erramos. E é necessário que nós peçamos a Deus sabedoria, peçamos graça e também perdão a Ele pelas vezes que nós erramos com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais. Oremos neste momento. Pedir a minha esposa Mônica que esteja orando ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus com o hino 71. Hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Deus, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. É claro que deve haver um esforço de nossa parte, porque quando falamos a respeito de santificação, quando falamos a respeito de salvação, nós falamos de um esforço da parte de Deus, nós falamos de um ato de Deus. Mas quando nós falamos a respeito de santificação, nós estamos falando de uma sinergia. O que quer dizer isso? Deus agindo juntamente conosco para a nossa salvação. Nós participamos do nosso processo de salvação, do nosso processo de santificação. Utilizando os meios de graça, utilizando a palavra do Senhor, nós participamos do processo de santificação. Espero que alguém não recorte essa parte e me acuse de heresia. Mas enfim, vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 45. Vamos adorar ao Senhor cantando o hino de número 45. Milhares de milhares ouço cantando a Deus com gratidão, a Cristo Salvador louvando por sua grande redenção. A Deus louvai em coro clamam, a Deus louvai, pois nos amou, e pelo sangue do Cordeiro de toda mancha nos lavou. O mesmo salmo triunfante em tons e santa exultação por todo o mundo vai subindo, a Deus autor da redenção. A Deus louvai nos vales soa, que os montes fazem ecoar. A Deus louvai o Deus da graça, que aos pecadores quer salvar. E nós, teus santos pés cercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos para exaltar, Senhor, a ti. A Deus louvai, também clamamos, a Deus louvai, supremo Rei. E glória, honra, majestade a Cristo Salvador rendei. Das trevas fomos nós chamados à tua pura e santa luz, da escada
Cantemos todos a Deus louvai que nos remiu, filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos constituiu. Adoremos ao Senhor ainda cantando o hino de número 104. Amém. Para a nossa meditação nessa noite, convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. Faremos a leitura do verso 31 ao verso de número 33. Segundo, né? Ah, ok, disse certo. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versos 31 a 33. Chegou o etíope e disse: Boas novas ao rei, meu senhor.
Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera eu morreria por ti, quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, pedindo ao nosso irmão Gilson que esteja orando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo fale conosco. A família é a célula mãe da sociedade. E como eu sempre digo, quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Quando a família vai bem, princípios, valores, estrutura, a sociedade cresce. Nós podemos perceber que nas sociedades desenvolvidas, há famílias fortes e estruturadas. E quando há famílias desestruturadas, a sociedade, ou a forma da sociedade, a sociedade ela também acompanha essa desorganização. A família é a forma que nós entramos no mundo. Sim, nós nascemos no seio de uma família. A família é a nossa primeira sociedade. É na família que nós somos inseridos na comunidade e é na família que nós somos inseridos no mundo. Ou seja, nós nascemos numa família, nós recebemos princípios e valores para conviver em sociedade, para aprender a conviver em sociedade. E os valores e princípios dos nossos pais passados a nós são fundamentais para a nossa vivência e convivência na sociedade. Ninguém é perfeito. Nossos pais erram. Nós erramos. Nós erramos como filhos, nós erramos como pais. Enfim, ninguém é perfeito. Davi foi um grande rei, sem dúvida alguma, possivelmente o maior rei da história de Israel. Mas em relação à família, foi um homem que errou grandemente. Davi cometeu inúmeros erros que conduziram a inúmeros problemas familiares. E é claro, como dissemos antes, esses problemas familiares afetaram a nação de Israel. E no texto que nós lemos, narra a morte do seu filho Absalão. Seu filho Absalão matou o seu próprio irmão Amnon, e Davi intentou matar o seu próprio filho. Para não ser morto pelo pai, Absalão ele fugiu. Posteriormente, ele foi inserido novamente na presença de Davi. Davi o perdoou, mas não quis vê-lo, não quis que ele fosse introduzido à sua presença. Aceitou apenas que ele voltasse para Israel, mas que ele nunca mais visse o seu rosto, que ele nunca mais fosse introduzido na sua presença. Ao voltar para Israel, Absalão começou a tramar contra o seu pai. Ele começou a conquistar o coração do povo, dizendo: olha, meu pai não tem tempo para você, ele é ocupado. Mas se eu fosse o rei de Israel, eu teria tempo de julgar a sua causa. Se eu fosse o rei de Israel, eu te ouviria. E ele foi conquistando o coração do povo, até o ponto de dar um golpe de Estado. Ele se autoproclamou rei de Israel no lugar de seu pai. Para não morrer
pelas mãos do seu próprio filho, Davi teve que fugir apressadamente. Apressadamente. Ele deixou muitas coisas para trás, inclusive algumas de suas esposas. Para não morrer, ele teve que fugir apressadamente. Absalão intentou, com caravanas, matar o seu pai. E o texto que nós lemos aqui nos mostra o desfecho de uma dessas caravanas. Em uma batalha, Absalão acabou morrendo. E Davi recebe a notícia: olha, o teu inimigo morreu. Na visão do possuidor da notícia, do portador da notícia, morreu o teu inimigo. No coração de Davi, o que Davi ouviu foi: o teu filho morreu. Perceba, na visão de um soldado, o teu inimigo morreu. Na visão de um pai, o teu filho morreu. Davi cometeu muitos erros, inclusive o grande erro que levou toda essa situação. Então nós vamos meditar nessa noite exatamente sobre os erros de Davi na condução de sua família. Os erros de Davi na condução de sua família. É importante para nós, irmãos, a Bíblia foi escrita para a nossa salvação, também para a nossa edificação. Deus registrou os erros de grandes homens. Deus registrou o erro de grandes servos, exatamente para que nós aprendamos e não cometamos os mesmos erros. Davi cometeu graves erros, especialmente na sua casa, na área da família. E baseados nesse texto, nós temos 3 graves erros que Davi cometeu para a nossa edificação e para que façamos diferente. O primeiro erro de Davi: ele não cuidou da sua casa. O primeiro erro de Davi: ele não cuidou da sua casa. Como começou toda essa situação? 1 Reis, salvo engano, capítulo 1, nos diz que Davi nunca chamou a atenção dos seus filhos. Ele nunca chamou a atenção dos seus filhos. E aliás, se nós olharmos, Davi estava sempre em guerra. Davi estava sempre cuidando de algo. Davi estava sempre no trono. Raramente nós o vemos em casa. Raramente nós o vemos tratando de questões familiares. Davi foi um grande rei, mas foi um marido negligente, um pai negligente. Ele não tinha tempo de cuidar dos seus filhos, de instruir os seus filhos, de chamar a atenção dos seus filhos. E aliás, o único filho que nós vemos instruir é exatamente Salomão. E no final da sua vida, quando ele percebe que está morrendo, ele dá instruções finais a Salomão para que tema a Deus e da maneira como ele deve se portar como rei de Israel. Foi um homem extremamente negligente. Foi um homem que não educou seus filhos. Foi um homem que não sabia com quem andavam seus filhos. Seus filhos foram muito mais influenciados pelos amigos do que pelo próprio pai. O pai era olhado e admirado pela nação inteira. Provavelmente muitos jovens olhavam para Davi e se inspiravam nele, menos seus filhos. Nós podemos perceber que os filhos de Davi eram muito mais influenciados pelos amigos do que pelo próprio pai. Um grande rei, um pai negligente. Foi um homem que não cuidou dos seus filhos. Foi um homem que não cuidou da sua família. Se há um problema hoje, meus irmãos, na nossa sociedade, é um problema social. Poderíamos chamar até mesmo de uma epidemia. Idosos que ninguém quer cuidar. Idosos que ninguém quer assumir a responsabilidade. Aqui na nossa cidade mesmo, há muitos idosos que têm filhos, que têm família. Pessoas doentes, no fim da vida,
ninguém quer cuidar. E quando se pergunta aos filhos, por que você não quer cuidar do seu pai? Por que você não quer levar o seu pai para a sua casa? A resposta é sempre a mesma: meu pai abusou de mim quando eu era criança. Meu pai me batia. Meu pai nunca me amou. Meu pai sempre me desprezou. Eu o estou tratando da mesma maneira que ele me tratou quando eu era criança. É um grande desafio para nós, irmãos. Quantas queixas eu ouço de jovens dizendo: eu não amo meu pai, eu quero distância do meu pai. Por quê? Não cuidam dos seus filhos. E não estou dizendo que cuidar é sempre dizer sim. Não estou dizendo que cuidar não seja dizer não às vezes. Não seja repreender. E uma das falhas de Davi era exatamente não repreender os seus filhos. Sim, nós devemos ser duros quando necessário. Mas seguindo o exemplo do próprio Deus, nós devemos valorizar os nossos filhos. Nós devemos amar os nossos filhos, e até mesmo a repreensão deve ser um ato de amor. Deus, Ele quando nos repreende, Ele nos repreende amorosamente. É triste quando quem reconhece o nosso valor são pessoas de fora. E aqui estou falando do marido reconhecer o valor da esposa reconhecer o valor do marido, mas no contexto estou dizendo dos pais reconhecerem o valor dos seus filhos, dos pais dizerem o quanto eles são importantes. E Deus, como Pai, meus amados irmãos, Ele não apenas reconhece o nosso valor, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pouco. Deus, Ele agrega valor a cada um de nós. Deus, Ele nos adotou em Cristo Jesus. Através de Jesus nós fomos adotados. Deus nos ama. Deus demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu Filho Jesus para que nós fôssemos de sua família. Ele escolheu a cada um de nós para sermos seus filhos. Ou seja, Ele agrega valor a cada um de nós. Que nós, diferentemente de Davi, possamos dedicar tempo aos nossos filhos. Que nós, diferentemente de Davi, possamos ser exemplo para os nossos filhos. Não apenas ser exemplo para as pessoas de fora, não apenas ser exemplo para as pessoas de longe, mas ser exemplo para as pessoas da nossa própria casa, especialmente para os nossos filhos. Davi pecou, e pecou gravemente contra os seus filhos, não cuidando de seus próprios filhos. E agora, no final da sua vida, rejeitado por quase todos, os seus filhos. É o retrato da nossa realidade, é o retrato da nossa sociedade. E acredito que se formos a outras cidades, vamos constatar a mesma coisa. Pais que foram negligentes com seus filhos na infância, pais que maltrataram e abusaram de seus filhos na infância, e agora na velhice não tem o amparo, porque seus filhos fazem exatamente a mesma coisa. Não estou dizendo que isso é certo. Não estou dizendo que se os nossos pais erraram conosco, nós devemos errar também com eles. Não. Como lemos no início, 1 Timóteo capítulo 5, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Nós, como cristãos, devemos amar e honrar os nossos pais, ainda que eles não tenham sido bons pais. Mas a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, meus amados irmãos, é o desafio como pais, de cuidarmos dos nossos filhos, de amarmos os nossos filhos, de sermos exemplo para eles. A maneira como você cuida dos seus filhos hoje, eles terão prazer em cuidar de você na sua velhice? Ou você será um peso? É para refletirmos. Davi foi rejeitado por praticamente todos os seus filhos. Praticamente todos os seus filhos.
O segundo erro cometido por Davi, ele não soube tratar dos problemas. Ele não soube tratar dos problemas de casa. Como dissemos antes, foi um pai negligente. Nunca repreendeu seus filhos. Seus filhos eram pessoas mimadas. Aminon abusou da própria irmã. Absalão, que era, na verdade, Aminon era meio irmão de Tamar. Tamar? Não lembro agora o nome. Mas enfim, Absalão abusou de sua meia-irmã. E ela era irmã de pai e de mãe de Absalão. Absalão deixou o tempo passar, os ânimos se acalmarem e matou o seu irmão. Davi não educou seus filhos de maneira adequada, o que fez com que seus filhos se tornassem mimados. Um filho abusa da própria irmã e ele não toma providências adequadas. O filho mata o próprio irmão e ele agora toma medidas extremas. Ou seja, ele não soube lidar em nenhuma situação. Davi tinha muitos filhos, mas não sabia ser pai. Em muitas situações ele errou em relação aos seus filhos. E tudo isso culminou neste acúmulo de problemas que levou ao golpe militar de Absalão, que levou à morte do mesmo. Cuidar dos problemas, tratar dos problemas é fundamental. E aliás, nós testemunhamos para os nossos filhos a maneira como nós tratamos os erros. E aliás, como pais, precisamos também pedir perdão para os nossos filhos pelas vezes que erramos. Erramos? Os pais também erram. Eu tenho certeza que você vai olhar para o passado e vai ver momentos em que o seu pai e sua mãe errou contra você. E provavelmente há uma mancha no seu coração, há uma dor no seu coração de um erro que o seu pai ou sua mãe cometeu contra você. A maneira errada que nós tratamos os nossos filhos vai manchar os seus corações, vai fazer uma ferida que eles vão levar, se nós não soubermos tratar, para o resto de nossas vidas. Saiba lidar a situação. Trate com o rigor devido, não maior, não menor. Perceba, Davi, ele foi negligente quando Aminon abusou de sua própria irmã. E foi de um rigor excessivo quando Absalão matou Aminon. Era um grande rei, administrou de maneira inagualável a nação de Israel e não sabia administrar a própria casa. É fato, irmãos. É muito mais fácil administrar uma empresa do que administrar uma casa. É muito mais fácil administrar uma cidade ou até mesmo um país do que administrar os nossos próprios filhos, do que administrar a nossa própria casa. Quantas pessoas que nós vemos que são líderes natos, pessoas que administram majestosamente as suas empresas, mas são péssimos pais, péssimos maridos. Se não soubermos lidar com os problemas da nossa casa, isso vai se agravar. Por quê? Somos rancorosos. O nosso coração é rancoroso. Ainda que Absalão tivesse dito para todo mundo, e ele dizia: olha, eu perdoei o meu irmão, está tudo tranquilo. Ele foi guardando no seu coração, ele foi guardando no seu coração, e no momento certo, ele matou Aminon. Eu tenho certeza, irmãos, que se Davi tivesse punido Aminon exemplarmente,
Absalão não teria matado seu irmão. E aliás, eu não lembro de uma atitude de Davi punindo Aminon pelo seu erro. Muitas vezes, quem tem mais irmãos, eu sou filho único, muitas vezes nós ouvimos a queixa dos filhos: ah, o meu pai ou a minha mãe trata melhor o meu irmão ou a minha irmã. Quantas vezes nós ouvimos essas queixas? Isso cria uma mágoa no coração. Faça diferente de Davi. Trate com sabedoria os problemas da sua casa. Quando for punir o seu filho, puna com o rigor adequado. Não maior, não menor. Saiba lidar com os problemas de casa. Outro grave erro de Davi: primeiro, ele não cuidou dos seus filhos, ele não educou os seus filhos. Em segundo, ele não soube tratar dos problemas, e os problemas foram se acumulando. E em terceiro lugar, Davi não desfrutou dos seus filhos. Davi não desfrutou da sua família. Quando Absalão matou Aminon, o que ele fez? Procurou matar o seu próprio filho. Seu filho teve que fugir. Quando ele foi admitido novamente para que voltasse a Israel, ele disse: não quero ver o rosto do meu filho. Não quero mais olhar para a cara do meu filho. Depois disso, seu filho dá um golpe militar. Logo em seguida ele morre. E qual a reação de Davi? Aquele homem orgulhoso que tentou matar o próprio filho. Aquele homem orgulhoso que disse: o meu filho pode voltar para o país, mas ele nunca mais vai ver o meu rosto. Quando ele ouve a notícia: o seu filho morreu. Eu queria abraçar o meu filho. Eu queria ter morrido no seu lugar, meu filho. Essa foi a reação de Davi. Davi estava sempre ocupado demais para dar um abraço nos seus filhos. Davi estava sempre ocupado demais para ver os seus filhos crescer. Davi estava ocupado demais para educar os seus filhos. Quando ele percebeu, já era tarde demais. Quando ele percebeu, alguns de seus filhos estavam mortos. Quando ele queria abraçar os seus filhos, eles não estavam mais ali para serem abraçados. Desfrute de sua família. Trabalhar é bom e importante. Sim. Trabalhar é fundamental. Todos precisamos. Mas os nossos filhos precisam saber o quanto nós amamos. Nossos filhos precisam saber o quanto eles são especiais. É triste quando vemos que muitos jovens encontram conforto, encontram consolo, encontram carinho em amigos de rua. E no meu caso, eu ando pela cidade e vejo muitos jovens encontrando apoio numa boca de fumo. Há jovens que dizem que encontram muito mais carinho e apoio com os amigos fumando uma droga do que em casa com seus pais. É uma triste realidade. A situação econômica que vivemos já há algumas décadas tem obrigado os pais a trabalhar. Hoje não apenas o pai, mas também a mãe trabalha para sustentar a casa. Muitas vezes os filhos veem o pai e a mãe somente à noite. Raramente os pais brincam com seus filhos. Eu lembro na minha infância, aquela bola dente de leite, aquela bola que fazia mais curva do que a estrada de Santos. Eu e meu pai brincando ali. Ele não tinha muito tempo, mas estávamos sempre brincando de bola no quintal.
Tire um tempo para os seus filhos. Aproveite. Eles crescem rápido demais. Quando eu cheguei aqui, algumas crianças eram bebês e hoje já estão falando, já estão correndo, já têm as suas próprias escolhas. Quando cheguei aqui, havia algumas crianças, hoje já são adolescentes. Quando cheguei aqui, havia alguns adolescentes que hoje já podemos dizer que são adultos. O tempo está passando rápido demais. Se nós não pararmos e pensarmos, nós não vamos aproveitar o crescimento dos nossos filhos. Se nós não pararmos e não pensarmos, ou não dedicarmos tempo, nós vamos perder os nossos filhos. Eles vão crescer com essa ideia de que a vida é trabalhar, ganhar dinheiro, administrar, e a família fica em segundo plano. E nós vamos criando um círculo vicioso. Dedique tempo para os seus filhos, dedique tempo para a sua família. Abrace a sua família. Diga para os seus filhos o quanto você o ama. Se há alguém que tem que dizer que o seu filho é especial, é você. Se alguém elogia mais os seus filhos do que você, algo está muito errado. Se alguém abraça mais os seus filhos do que você, algo está muito errado. Davi foi negligente ao querer abraçar os seus filhos. Há uma história que eu já contei aqui, de um senhor que ele trabalhava como pedreiro e seu filho como ajudante. Certo dia eles brigaram uma briga grave, uma briga muito feia. Eles tiveram chance de se reconciliar, não aconteceu. O orgulho de ambas as partes, especialmente do pai, não permitiu. Filho se envolveu com pessoas erradas, foi assaltar um banco e foi morto pela polícia. Aquele pai chorou amargamente. Aquele homem viveu cerca de 30 anos depois da morte do seu filho, e ele nunca foi o mesmo. Assim como Davi, ele queria ter voltado no passado, ter abraçado seu filho, ter dito para o seu filho o quanto ele era especial, o quanto ele o amava. Quando ele teve essa oportunidade, seu filho já estava no caixão. Quando ele quando ele venceu o orgulho para abraçar o seu filho e dizer o quanto ele o amava, seu filho já estava no caixão. Portanto, meus amados irmãos, é um grande desafio para nós. Estamos finalizando o que nós chamamos de mês da família. E não é apenas comemorarmos, não é apenas lembrarmos, é aplicarmos os princípios da palavra de Deus para que tenhamos uma família sólida, para que tenhamos filhos saudáveis, não apenas por fora, mas filhos que são amados e se sintam amados. Filhos que têm pais que zelam por eles, pela sua vida física, emocional e espiritual. Que nesse aspecto sejamos diferentes de Davi. Que nesse aspecto, meus amados irmãos, nós possamos acertar, cuidando dos nossos filhos, amando os nossos filhos e fazendo-os sentir amados. Portanto, Davi, o texto nos mostra 3 grandes erros de Davi. Ele não cuidou dos seus filhos, ele não o educou, ele não reprimiu quando devia, ele não soube tratar dos problemas. Alguns problemas ele tratou com severidade branda demais, outros problemas ele tratou com severidade grande demais. E em terceiro lugar, Davi não aproveitou os seus filhos. Ele não desfrutou dos seus filhos, ele não desfrutou da sua família. Quando ele quis abraçar o seu filho, ele já estava morto. Quando ele disse que daria a sua vida pelo seu filho já estava morto. Que possamos ser diferentes de Davi. Que possamos ser como Deus, que ama os seus filhos e demonstra isso, que dá a vida pelos filhos e de fato mostra para eles como se faz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe
a sua vida, que Deus abençoe a sua família, você que nos acompanha pela internet. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, que Deus esteja abençoando a sua família, que sua família seja próspera, feliz na presença do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, nós adoramos o Teu nome pela nossa família, porque sabemos e entendemos que nossa família é bênção do Senhor, nossa família é graça, mas sabemos que família também é uma grande responsabilidade tão grande que Davi, o grande rei de Israel, não soube conduzir a sua casa, não soube educar os seus filhos. Que diferentemente dele, ó Deus, possamos ser bons pais, que diferentemente dele possamos cuidar dos nossos filhos, que diferentemente dele possamos educar os nossos filhos, que diferentemente dele possamos, ó Deus, tratar os problemas da maneira adequada, que diferentemente dele possamos abraçar os nossos filhos e dizer a eles em tempo o quanto eles são amados e o quanto eles são especiais. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós também nesse instante oramos e intercedemos pelos nossos amados irmãos, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida do José Augusto, abençoando a sua saúde, abençoe também, ó Deus, a dona Ilse, que o Senhor derrame graça também. Abençoe também, ó Deus, a dona Maria, a mãe da Cristiane, que o Senhor também esteja abençoando a sua vida e a sua saúde. Colocamos a vida do pastor Josué também diante do Senhor, que o Senhor esteja também visitando com graça. Também, ó Deus, o pastor Elisier, que o Senhor também esteja visitando o teu servo. Também colocamos diante do Senhor a vida da Simone, lá de Goiabeira, que o Senhor também a visite com a tua boa mão. Também colocamos diante de ti, ó Deus, a Sara, filha do nosso amado irmão Nelson, que o Senhor também esteja abençoando a sua vida e a sua recuperação. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor tantos outros amados irmãos que têm pedido as nossas orações, que o Senhor também visite-os com graça. Abençoe-nos nessa semana, que o Senhor nos conduza em paz. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A você que nos assiste, Deus te abençoe. A partir de hoje nós estamos funcionando também presencialmente, tomando as medidas sanitárias exigidas, necessárias, e é claro, isso é fundamental, porque é papel da igreja também zelar pelo bem-estar da comunidade. Então, fica aqui o nosso abraço a todos os irmãos que nos acompanham na internet, os irmãos que estão aqui também nessa noite. Desejamos aí uma semana abençoada a todos. Deus os abençoe.